gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Bertila e eu queria compartilhar com vocês um pouco da minha história, um pouco da experiência que eu tive na minha gravidez, na minha primeira gravidez. Foi uma experiência bem difícil, uma experiência bem dolorosa, e eu queria compartilhar com vocês como foi esse processo, como tudo aconteceu e como eu tenho superado. Então, eu descobri a minha gravidez no dia 27 de junho de 2018. Eu fiz um teste de farmácia, pela manhã bem cedo, e logo de cara deu positivo. Naquele momento ali que eu vi aquele resultado, eu não sabia muito bem o que eu estava sentindo. Eu fiquei nervosa, eu fiquei alegre, eu fiquei com medo, foi um mix de sentimentos. E aí eu corri, chamei o meu marido, contei pra ele meio que não acreditou, Nós, na verdade, não estávamos acreditando muito ainda, parece que a ficha não tinha caído. Aí eu fui fazer um exame de sangue para confirmar a gravidez, fizemos, O exame confirmou a gravidez. Passado alguns dias, eu comecei o meu pré-natal, Eu estava muito ansiosa, queria logo começar. Começamos o pré-natal, fui na minha primeira consulta, a médica me passou alguns exames, me deu encaminhamento para fazer a primeira ultra. Ela me pediu que eu fizesse a partir da 7ª semana, que é quando dá pra gente já conseguir ver o embrião, escutar o coração. E quando chegou na 7ª semana, eu fui fazer a primeira ultrassom, que no caso é a transvaginal. E nesse dia a gente conseguiu ver o embrião, a gente conseguiu escutar o coração, E parece que naquele dia foi que a ficha realmente caiu de que eu estava grávida. Porque parece que até então eu não estava acreditando. E aí foi uma alegria muito grande, eu agradeci muito a Deus, Porque a gente conseguiu ver o embrião, conseguiu escutar o coração e vimos que estava tudo bem. E aí então eu dei início aos meus exames, Os exames que a médica me passou. Fiz todos os exames e todos deram normais, não deu nenhuma alteração, estava tudo perfeito. A gravidez estava evoluindo perfeitamente. Eu tinha poucos sintomas, quase não sentia muita coisa. Eu sentia, às vezes, um enjoo pela manhã, Mas era algo muito fraco, nada que me deixasse muito mal, Eu tive bem poucos sintomas. No decorrer das semanas, eu tive alguns pequenos sangramentos. Na verdade, não era aquele sangue vivo, era um sangue meio marrom bem clarinho. E era bem pouco, Mas mesmo assim eu fiquei muito aflita, Achei estranho, porque querendo ou não, um sangramento acaba preocupando a gente pensa logo o pior, Mas eu fui informada de que era normal. E com isso a gravidez foi evoluindo. E aí chegou na 12ª semana, que é quando precisamos realizar a primeira morfológica, que é o exame de translucência nucal, para saber se o bebê tem algum problema, tem alguma doença. E nós fomos fazer, essa morfológica. E no dia que nós fomos fazer, nós entramos na sala, eu deitei, o médico pediu, que eu levantasse a minha blusa para que ele pudesse lá começar a ultrassom. Quando ele colocou, que ele começou a olhar para a tela, ele ficou meio calado e aí de cara ele soltou, Tem alguma coisa errada aqui. Temos um problema, assim que ele disse. E aí nessa hora eu já comecei a ficar muito nervosa. E aí ele disse, temos um problema e eu preciso fazer uma transvaginal para me conseguir olhar melhor. Porque na verdade nessa clínica que nós fomos, que não vem ao caso eu dizer o nome, o aparelho de ultrassom era péssimo. Ele não estava conseguindo ver, naquele que passa somente na barriga. Ele disse que teria que fazer a transvaginal para poder confirmar o que ele estava vendo. E eu já fui pro banheiro completamente nervosa, já com vontade de chorar, já muito, muito mal. Aí eu fui, me troquei, voltei e ele começou a fazer, a transvaginal. E aí ele soltou de cara pra gente que a barriga da bebê, da criança, não tinha se fechado e que as vísceras estavam pra fora. Ele jogou isso assim em cima da gente, tipo, igual uma bomba, sabe? Nem mediu as palavras pra falar. Nessa hora eu fiquei chocada, eu não tive nem reação. Meu marido, ele se sentiu tão mal que ele teve que se encostar
na mesa lá, né? Porque senão ele ia cair, ele ia desmaiar, porque ele passou muito mal. E aí ele jogou aquela bomba em cima da gente, né? Jogou aquela notícia, falou pra gente que a criança estava cheia de problemas, que ele iria colocar no laudo e que era pra me levar pra minha médica ou pro meu médico olhar. Não teve nem modos de nos dar aquela notícia, né? E eu e meu marido saímos da sala sem entender nada, desolados, né? E a minha amiga que engravidou no mesmo tempo que eu, ela também tinha ido fazer ultrassom nesse dia. E quando ela olhou pra mim, ela logo percebeu que tinha acontecido algo, porque eu tava completamente desfigurada. E nesse dia, né, logo após, eu teria uma cliente para atender. Eu sou maquiadora, né, trabalho a domicílio, e eu tinha uma cliente para maquiar, né, que ela ia fazer umas fotos de formatura, e eu, meu Deus, eu fiquei pensando como eu vou conseguir atender essa cliente. E aí a gente veio para casa, né, e no caminho para casa eu vim chorando muito, 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 muito. Eu só sabia chorar. Eu estava completamente arrasada, meu coração assim parecia que estava se rasgando por dentro, né? Eu estava assim atônita, sabe? E pensando, meu Deus, como é que eu vou conseguir atender essa cliente agora? Mas ao mesmo tempo pensando, mas eu não posso deixar ela na mão, porque eu sei que ela tá me esperando. E aí eu passei em casa para pegar minhas coisas, né, os meus materiais de trabalho. E eu e meu marido oramos, né? Quando a gente chegou em casa, oramos. Apresentamos a situação, né, diante de Deus, colocamos diante de Deus, pedimos para que Ele realizasse o milagre, pedi para que Deus me ajudasse a ir atender essa cliente, né, porque eu precisava cumprir esse compromisso. E aí eu fui atender a cliente, cheguei lá, meu rosto estava um pouco inchado, né, porque eu tinha chorado muito. Eu acho que ela até percebeu, porque ela ficou meio que me olhando assim. Mas eu pedi no Senhor me dar força para mim fazer essa maquiagem e não chorar aqui, sabe? E Deus, assim, Ele foi, assim, consolando o meu coração naquele momento. Deus, assim, Ele me falou muitas coisas ao meu coração naquele momento. E eu terminei a maquiagem, vim pra casa e foi muito difícil, sabe? E aí eu fui ler o laudo, né, que o médico tinha colocado, o que ele tinha escrito no laudo. E ele colocou lá algumas coisas e eu fui pesquisar na internet. E o que mais me chamou a atenção, né, que ele colocou, deixa eu só pegar aqui o laudo para mim poder falar para você. O que mais me chamou a atenção, né, no laudo que ele colocou foi imagem ecográfica sugestiva de onfalocele. E aí eu fui pesquisar, né, o que era essa onfalocele. E aí foi terrível. Eu comecei a ver um monte de coisa na internet, né, que essa doença era a doença que os órgãozinhos ficavam para fora, né? E, sabe, gente, eu fiquei mais desesperada ainda. E aquele dia foi um dia muito difícil. Eu chorei muito, eu me joguei no chão, eu pedi tanto para Deus, eu perguntei, Senhor, por que isso está acontecendo, né? E foi terrível. Era uma dor que eu não conseguia mensurar, sabe? Eu não consigo mensurar para vocês em palavras. E o meu marido, né, sempre tentando se manter forte para me dar força, ele sempre dizendo, Bertila, vai dar tudo certo, é a nossa filha, né, porque a gente sabia que era uma menina, porque a gente tinha feito o exame de sexagem fetal na 10ª semana, então a gente sabia que era uma menina. E aí o meu marido sempre falando, a nossa filha, ela vai ficar bem, né, e sabe, gente, mesmo assim eu não conseguia. Era uma dor terrível, 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 terrível. E foi um dia muito difícil, né? Eu não sabia nem o que falar para Deus. Eu só sabia chorar. Me joguei no chão, chorava, chorava, chorava. Porque eu não estava entendendo por que tudo aquilo estava acontecendo comigo. Porque eu nunca imaginei passar por uma situação daquela, né? E eu e meu marido, a gente decidiu não contar para muitas pessoas, a gente contou só para algumas pessoas, só para também algumas pessoas da família, porque a gente sabia que era algo muito chocante, muitas pessoas iriam ficar muito assustadas, muito abaladas, então a gente preferiu, né, manter meio que em segredo. Eu e meu marido decidimos orar, decidimos crer em um milagre, né, e decidimos fazer outra ultrassom para realmente confirmar esse diagnóstico.
para saber se realmente, sabe? Porque a gente ainda não estava acreditando que tudo aquilo ali era verdade. A gente queria acreditar que tudo aquilo era um engano, entendeu? E aí, depois de uma semana, nós fizemos outra ultrassom, né, em uma clínica melhor. E o médico, quando ele foi me examinar, né, quando ele foi fazer a ultrassom, o médico pediu a ultrassom que eu já tinha feito, leu o laudo. E aí, quando ele foi fazer a ultrassom, ele realmente viu que tinha alguns problemas. Ele não quis afirmar o mesmo diagnóstico do outro médico, mas ele disse que tinha realmente muitos problemas, disse que a criança estava muito inchada, estava com hidropsia fetal, a translucência no cal deu muito aumentada, realmente as víscerazinhas estavam para fora, né? E foi confirmado o que a gente tanto temia, o que a gente não queria acreditar, mais uma vez. E aí o médico, ele não quis concluir o exame de ultrassom, né, esse exame. Ele disse, olha, eu quero te ver na próxima semana, tu retorna aqui, tua ultrassom, não vai precisar pagar novamente. Eu preciso saber, né, como é que vai estar o teu caso daqui a uma semana. E aí, mais uma vez, eu e meu marido oramos, colocamos diante de Deus e fomos sim na expectativa, né, na fé, na esperança de ter notícias boas, né, naquela próxima ultrassom. Então, depois de uma semana, eu retornei novamente. E aí, quando eu entrei dentro da sala, muito nervosa, o médico foi fazer a ultrassom novamente. E ele viu, né, os mesmos problemas e ele confirmou, né? Ele confirmou que realmente a criança estava com muitos problemas, ele confirmou o diagnóstico da onfalocele. Depois vocês procurem um pouco na internet sobre essa doença, né? Porque se eu for explicar aqui no vídeo vai ficar muito longo. Ele falou que a criança estava muito inchada, falou que provavelmente por causa desses problemas, esses problemas estariam associados a alguma síndrome, ou a síndrome de Patal ou a síndrome de Edwards. E ele falou pra gente que essas duas síndromes são síndromes incompatíveis com a vida. Então ele falou assim, gestações desse tipo geralmente vão só até o 4º mês. Mas ele tentou, sabe, nos dar palavras de conforto. Ele disse, olha, vocês são novos, vocês podem ter outros filhos, né? Não se culpem pelo que aconteceu, não foi nada que vocês fizeram de errado, não foi nenhum fator externo. Esse tipo de coisa acontece, infelizmente acontece, né? Não é algo que os pais possam ter feito de errado. E esse médico foi totalmente diferente do outro. Foi um médico muito atencioso, né? A gente foi realizar em outra clínica, né? E esse médico que nos atendeu foi super atencioso, um médico muito humano, né? Nos confortou, né? E disse pra gente que a gente era muito novo, que a gente poderia ter outros filhos, né? E ele praticamente ali deu quase nada de chance da minha gravidez evoluir. E aí, mais uma vez, nós saímos ali, né, daquela clínica completamente desolados. Mas decidimos crer, decidimos continuar crendo em um milagre, crendo que aquela situação poderia se reverter, né? Continuamos orando, pedindo para Deus, sabe? Para que Ele realizasse, porque nós cremos em um Deus do impossível, em um Deus que cura, em um Deus que pode fazer muitas coisas, muito além do que a gente pode imaginar. E então eu tive que ir para uma maternidade onde atendia esses casos, né, de alto risco, mais complexos, para que eu consultasse com um médico especialista em medicina fetal. E foram dias muito difíceis, sabe? Muito difíceis mesmo. Esses dias após, né, que nós recebemos esses diagnósticos, essas confirmações, foram dias assim muito complicados, sabe? Aquele medo e ao mesmo tempo aquela esperança. Tinha muito medo, mas tinha muita fé, né? A gente estava com muita fé. Eu e meu esposo continuamos firmes e crendo, né? A minha mãe, que é pastora, o meu pai, né?
todos crendo ali em um milagre, crendo que aquela situação ela iria se reverter. E brotou uma força de dentro de mim, que eu tenho certeza que essa força não era minha, né? Essa força só podia vir de Deus. Eu nunca me imaginei passando por uma situação como essa e ter tanta força, né? Deus, ele me deu uma força muito grande. Deus cuidou muito de mim. Ele falava muito comigo na sua palavra. Falava comigo através dos louvores. Eu louvava muito. Eu colocava a mão na minha barriga e eu orava muito por essa bebê, entendeu? E quando eu descobri, né, todos esses problemas que ela tinha, né, a gente viu ali na ultrassom, a gente conseguia ver ela se mexendo e aquela imagem não saía da minha cabeça, ela chutando, né, mesmo com todos aqueles problemas, ela se mexendo, né. Então, sabe, aquilo me deixava tão triste de imaginar que aquela criança estava dentro de mim com todos aqueles problemas. E eu comecei a amar ela ainda mais do que eu a amava. E eu orava, e eu declarava sobre ela a cura, eu dizia para ela que eu a amava, eu cantava com ela, eu botava louvores aqui perto da minha barriga, né, para que ela também pudesse escutar, né. Nós decidimos dar continuidade comprando as coisas que nós já estávamos comprando. No dia após eu receber a confirmação do diagnóstico, eu decidi comprar a saída da maternidade, algumas roupinhas, a mala maternidade, né? Nós decidimos fazer isso. Era uma forma de me confortar, era uma forma que eu vi de expressar a minha fé, de acreditar que tudo iria se reverter, né? Porque eu creio que o nosso papel sempre é crer. Independente da complexidade da situação, independente das circunstâncias, o nosso primeiro passo é crer. Então, foi a forma que eu encontrei de expressar minha fé, sabe? Eu continuei comprando as coisinhas, eu continuei sonhando, eu e meu marido, a gente continuou fazendo planos, a gente já estava pensando em começar a ajeitar o quarto, né? Continuamos crendo, sim, em um milagre. Eu, meu esposo, meu pai, né, a minha mãe que é pastora, meu pai é pastor também, né, todos orando, todos crendo muito, né, em um milagre. E assim os dias foram seguindo, como eu já falei, foram dias muito difíceis, além de todos os problemas que nós estávamos passando, né, com a bebê, apareceram outras coisas, gente, parecia assim que tudo estava desmoronando, parecia que tudo estava dando errado. No meu corpo começou a aparecer umas manchas, tipo, umas coceiras no meu pescoço, terríveis, sabe? Horríveis mesmo. E aquilo ali já estava me afligindo muito, sabe? Gente, foi um tempo muito difícil. E se eu não tivesse Deus na minha vida, né? Eu jamais teria suportado. A Bertila de alguns anos atrás teria talvez entrado em uma depressão, porque eu era muito frágil, sabe? Eu nunca me imaginei conseguindo passar por uma situação dessa. Eu me recordo de um dia em que nesse dia eu desabei completamente. Eu chorei tanto, gente, era uma dor tão grande dentro de mim, sabe? E eu chorei, que meu marido ficou preocupado comigo. Ele pediu para que eu me acalmasse, mas nada fazia eu me acalmar. Eu só conseguia chorar muito. Eu senti uma tristeza tão grande, sabe? De pensar em tudo aquilo, sabe? Que eu tava passando. Eu só conseguia pensar na minha filha. Eu só conseguia pensar nessa criança que tava no meu ventre, né? E que tava com todos esses problemas. E nesse dia eu pedi muito para Deus. Eu pedi, Senhor, me ajuda, Pai. Senhor, acalma o meu coração. E nesse dia, né, eu consegui dormir e acordei melhor, acordei muito em paz, sabe? Nem parecia que eu tinha sentido tudo aquilo no dia anterior. E aí, passado alguns dias, eu tive uma sensação muito esquisita. Eu tive uma sensação como se a bebê não estivesse mais viva dentro de mim. Só que eu me blindava muito contra alguns pensamentos, né? Então, quando esse pensamento veio, eu me blindei. Eu falei, não, isso é coisa da minha cabeça, eu não vou ficar pensando nisso. Mas eu senti uma tristeza muito grande dentro de mim, como se ela não estivesse mais viva.
Se passaram alguns dias, eu não sei exatamente quantos foram, né? Quando foi numa quarta-feira, eu passei a tarde sentindo uma dor estranha na barriga. E eu não sabia muito explicar aquela dor. Não parecia uma cólica, né? Parecia assim como se fosse uma dor de barriga. E não era algo muito forte, mas estava me incomodando. Então, nesse dia, assim, eu estava na casa da minha avó e eu vim pra casa, vim me deitar e fiquei assim um pouco me sentindo estranha, sabe? Bateu uma tristeza muito grande em mim e aquela dor persistindo. Eu jantei, fui dormir e na madrugada a dor continuou persistindo. Quando foi na manhã de quinta-feira, bem cedo, eu estava na cama, né? E eu só senti um líquido, muito líquido descendo. E eu corri pro banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, eu vi aquele líquido, né? Um líquido estranho, meio amarronzado. E eu, meu Deus, eu tô perdendo a bebê. E aí eu comecei a chorar. E aí eu chamei meu marido pediu pra me acalmar, amor, te acalma. Mas eu já sabia naquele momento que eu tava perdendo, né, ela. E aí eu fiquei muito angustiada, e aí logo depois, a cólica começou a aumentar. Começou a vir muito sangue, eu comecei a perder muito sangue, muito sangue. E aí meu pai veio, né, pra me levar lá na maternidade, na emergência. E a gente foi pra emergência e naquele momento as contrações, eu comecei a sentir tipo contrações, elas vinham de minuto em minuto, elas vinham, sabe? Quando vinha mais forte, eu sentia como se a bebê fosse descer a qualquer momento, né? E muito sangue, eu comecei a perder muito sangue, muito sangue, muito sangue. E eu cheguei na maternidade, eles mediram a minha pressão e a minha pressão tava muito alta. Eu não lembro muito bem quanto é que tava, eu só sei que tava, não sei se era 17, acho que era 17. E aí a enfermeira ficou preocupada, ela perguntou, tu sempre teve pressão alta? Eu falei assim, não, minha pressão sempre foi normal. E eu tava me sentindo muito mal mesmo. Aí eles me mandaram lá pra dentro, eu tive que esperar. Ainda tinha algumas pessoas na minha frente e eu ali sentindo muita dor, e eu sentindo aquele sangue descer, né? Aquele sangue descer. E eu estava sentindo tanta dor que eu mordia a toalha, só de tanta dor que eu estava sentindo. E aí chegou a minha vez de ser atendida, a médica até pediu para me sentar, eu falei, doutora, eu não tenho condição de sentar. E aí ela perguntou alguns dados meus, e aí já mandou eu ir para a maca para ela me examinar. Quando ela suspendeu meu vestido, que ela viu aquele monte de sangue, ela se assustou, ela, meu Deus, tá sangrando muito. E aí ela pegou, né, e disse que ia fazer o toque. Quando ela foi fazer o toque, né, ela já puxou a criança com tudo. E aí ela só disse assim, expulsou. E quando ela disse isso, eu falei assim, expulsou o quê? Ela falou assim, o feto. Na hora que ela falou isso, gente, foi uma dor. Foi uma dor tão grande que eu não consigo mensurar pra vocês a dor que eu senti. Eu gritei tanto, eu gritei, sabe? Eu gritei, eu agarrei o meu marido, agarrei a blusa dele, e eu esticava e dizia, minha filha. E a médica não entendeu porque eu tava chamando minha filha, né? Ela falou assim, mas ainda nem tava formada, não tinha quase nada formado, então não tem como saber que era uma menina. E naquele momento eu nem consegui explicar pra ela, mas a gente sabia que era uma menina, né? E foi uma dor terrível. E aí sangue, muito sangue, eu perdi muito sangue mesmo. E aí a médica, depois que tirou a criança, ela perguntou, né, se a gente queria ver, e eu e meu marido, a gente optou por não ver. E ela pegou e guardou assim, reservou. E aí depois veio uma enfermeira, que ela veio me limpar, que eu tava toda ensanguentada. E essa enfermeira deixou lá, né, a bebê exposta lá, em cima da maca onde eu estava, dentro de um saco. Parece assim que ela queria obrigar a gente a olhar. Gente, foi terrível aquilo ali, foi terrível. Foi assim um momento, por mais que eu consiga explicar pra vocês, por mais que eu fale, eu jamais vou conseguir explicar pra vocês
Como foi terrível aquele momento. A dor física é grande, mas ela fica no chinelo, perto da dor emocional que você sente, perto da dor no peito, no coração que você sente ao perder um filho. E naquele momento ali, naquele momento tão difícil, mais uma vez Deus, como sempre, esteve ao meu lado, e eu não tenho dúvidas nenhuma de que Ele estava naquele momento ali, amparando tanto eu quanto o meu marido, né? O meu marido chorou muito. Quando eu vi ele chorando, aí que eu desabei mais ainda mesmo. E Deus, Ele nos consolou de uma forma assim inexplicável. E aí Deus começou a trazer uma paz muito grande, tanto dentro de mim quanto dentro do meu esposo. Sabe aquela paz que a palavra de Deus fala? A paz que excede todo entendimento, né? É aquela paz que em meio a uma situação tão difícil, tão dolorida, você não entende como você consegue sentir aquilo, né? Essa paz que excede o nosso entendimento. E Deus, Ele começou a consolar tanto eu quanto meu esposo. E eu pedi muito para Deus, para que eu não precisasse passar por curetagem, né? Eu tinha muito medo. Eu só pedia para Deus: Senhor, eu só quero ir para minha casa. Me ajuda para mim não ficar aqui nesse hospital internada. Que, sabe, que o meu corpo expulse logo, se ficou alguma coisa ainda dentro, que eu não precise passar por nenhum procedimento cirúrgico. E Deus, Ele foi muito bom. Ele cuidou de mim naquele momento, né? Depois eles me levaram para fazer uma ultrassom transvaginal para saber se ainda tinha algum resto, né? O médico detectou que tinha, mas era muito, muito pequeno. Então ele disse que o meu corpo mesmo iria expulsar. E eu estava muito fraca, eu ainda estava sentindo um pouco de dor, estava sangrando muito, né? E aí eles me deram, acho que foi 3 bolsas de soro, porque eu tinha perdido muito sangue, eu estava muito fraca. E aí eu já não via a hora de ir para casa, eu só queria ir para minha casa. E aí eu tomei aquele soro, né? Terminou. Aí eu passei pelo médico, o médico olhou a minha ultrassom e disse que era para mim, que ele ia me dar alta, que eu poderia ir para casa, né? Me passou um complexo de ferro, né? Porque eu tinha perdido muito sangue, tinha que fazer repouso, né? E aí, graças a Deus, eu vim para casa, pude descansar, mas nessa noite eu não consegui dormir. Eu chorei muito, né? Muito mesmo. Parecia assim que tinham arrancado um pedaço de mim. Quando as mulheres que já perderam o filho, né? Elas vão entender mais ou menos o que eu tô falando. É como se tivessem arrancado algo, a força de mim, sabe? Tivessem arrancado um pedaço de mim. Eu comecei a sentir um vazio muito grande. Mas nos dias depois, né? Deus, Ele continuou me dando muita força. Deus continuou me consolando a mim, consolando a meu esposo. E no pior momento da minha vida foi o momento em que eu mais experimentei do cuidado de Deus. O cuidado de Deus comigo, com meu esposo, foi inexplicável, né? Como eu já falei, brotou uma força muito grande de dentro de nós, né? Claro que teve momentos em que a gente desabou, sabe? Teve muitos momentos em que eu desabei. Teve um dia que foi muito difícil para mim, né? Logo após o acontecido, foi quando chegou as coisas que eu havia comprado pelo site, né? Que era a saída maternidade, a mala maternidade. E nesse dia foi um dia muito difícil. Na hora que eu olhei aquelas coisas, eu desabei, sabe? Eu fiquei muito mal nesse dia, eu tinha que trabalhar, tinha que atender algumas clientes. E eu fui muito mal atender aquelas clientes, só Deus sabe, meu coração estava dilacerado. Passou vários pensamentos pela minha cabeça. É como se nada tivesse mais jeito, é como se minha vida tivesse acabado. Naquele momento eu tive aquele sentimento. Veio até sentimentos de morte, né? De eu pedir para morrer, porque, sabe, é como se nada fizesse mais sentido.
E foi um dia muito angustiante, muito desesperador. E eu contei pro meu marido, me abri para ele, né? Nós oramos. Eu pedi para Deus me ajudar, porque naquele momento ali eu eu senti um sentimento terrível, sabe? Que eu nunca havia sentido, uma coisa terrível. E depois de alguns dias também eu sentia muita tristeza, né? Quando eu olhava as coisinhas, quando eu não podia olhar uma mulher grávida, eu não conseguia olhar uma mulher grávida, eu não conseguia olhar uma criança, né, recém-nascida. Eu ficava muito mal. Teve um dia que eu saí com meu esposo pra gente espairecer um pouco, passear. E na praça lá, na praia que a gente foi, né, que tem aqui, tinha muitas crianças com seus pais brincando, né? E naquele momento veio uma sensação como se eu nunca fosse conseguir ser mãe. Como se tudo pra mim tivesse acabado. Mas eu sempre me apegando com o Senhor, com Deus. Então eu continuei pedindo para Deus para que Ele me ajudasse, para que Ele me fortalecesse, para passar por todo esse processo, né? E eu tive que lidar com muitos pensamentos, né? Pensamentos simplesmente vêm, a gente não tem como controlar. Vieram muitos pensamentos ruins na minha mente. Eu tive que blindar a minha mente contra esses pensamentos, sentimentos, muitos sentimentos de revolta. E o que eu fazia era tentar não dar vazão a esses sentimentos ruins, né? Porque eu sabia que Deus, Ele continuava sendo bom, Ele continuava sendo Deus, independente daquilo que havia acontecido comigo. Eu sabia que Ele continuava me amando. Deus, Ele cuidou de mim de uma forma inexplicável, como eu já falei para vocês, nesses momentos tão difíceis da minha vida, né? E eu não creio em um Deus que causa mal para os seus filhos e faz os seus filhos passar por situações ruins, que coloca doença nos seus filhos. Eu não creio nesse Deus, né? A palavra diz que no mundo nós teríamos aflições. Em nenhuma passagem da Bíblia você vai encontrar dizendo que nós não passaríamos por dificuldades, por momentos difíceis. Mas uma coisa Jesus nos garantiu, que era pra gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, né? Que Ele estaria conosco. Jesus, Ele nos prometeu que Ele estaria conosco em todos os momentos. Então, é isso que eu creio, né? Existem momentos difíceis, nós estamos aqui no mundo, nós iremos passar por situações difíceis que talvez nós nunca iremos compreender. Às vezes a gente tenta entender o porquê. Várias vezes eu me perguntei por quê, mas por que eu estou passando por isso? Existem coisas na nossa vida que nós nunca vamos entender o porquê na nossa vida, mas uma coisa nós podemos crer: Deus, Ele sempre trabalha nas situações difíceis a favor dos seus filhos, né? As situações difíceis nós podemos ver como oportunidades de crescer, né? De aprender. A gente sempre pergunta o porquê, mas a gente deve se perguntar: para que eu estou passando por tudo isso, né? O que isso pode me ensinar? O que eu posso aprender com tudo isso que eu estou passando? Então eu posso dizer para vocês que foi uma situação muito difícil, muito dolorosa, mas eu saí dessa situação tendo a certeza do quanto Deus me amava, porque eu experimentei um amor muito grande dele. Eu saí dessa situação, essa situação ela me fez analisar muitos comportamentos meus, muitas falhas, sabe? Alguns sentimentos que haviam dentro de mim, algumas intenções, né, que não estavam corretas. Muitas coisas eu parei para refletir e eu sei que eu saí dessa situação querendo me tornar uma pessoa melhor, né, com pensamentos completamente diferentes que eu tinha há alguns meses atrás. Então, essa situação, ela me trouxe muito crescimento, me trouxe muita dor mesmo, mas me trouxe muito crescimento. E eu sou grata a Deus, né? Porque Ele esteve ao meu lado o tempo inteiro, ao lado do meu esposo, né? Da minha família. E eu sou grata a Deus, né? Por tudo que Ele fez em mim, né? Nesse tempo. Todas as transformações que Ele gerou no meu interior, nesse momento tão difícil. E o que eu queria deixar para você, né, porque eu tenho certeza, isso é muito pouco falado, sobre essa questão, né, da perca gestacional, né, muitas mulheres passam por isso,
E eu sei que muitas mulheres talvez estejam passando por situações parecidas. Eu até deixei o meu depoimento no Baby Center, né? Logo quando eu recebi o diagnóstico, eu deixei o meu depoimento no Baby Center, que é um site, né, de gravidez, contando um pouco da minha história, do diagnóstico que eu tinha recebido e se tinha alguém que estivesse passando pela mesma situação que entrasse em contato comigo. Logo depois que eu perdi, algumas mulheres, né, já 2 pessoas entraram em contato comigo e estavam passando pela mesma situação, né? Teve uma menina de Minas Gerais que falou comigo e ela me relatou e o diagnóstico foi exatamente igual, né, o nosso diagnóstico. E ela estava muito triste e naquele momento eu pude dar uma palavra para ela, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, né? Então, eu queria dizer para você que esteja passando por uma situação talvez parecida, talvez possa não ser a mesma situação, pode ser algum outro problema que você esteja passando na vida. Entregue para Deus, sabe? Confie em Deus. Deus, Ele cuida do nosso coração. Entregue a sua dor para Deus, sabe? Não importa o que você esteja passando, Deus, Ele vai te dar a força necessária para passar por tudo isso. Confie nele, entregue tudo a Ele, creia, porque eu creio que Deus, Ele é um Deus de milagres, né? Mesmo que o milagre não tenha se manifestado na minha vida, eu não me arrependo em nenhum momento de ter crido até o final em um milagre. Eu não me arrependo de ter exercido a minha fé, de ter comprado as coisas, né? Eu não me arrependo de nada, porque o nosso papel é sempre crer no milagre. E se o milagre não acontecer, eu tenho certeza que Deus, Ele dará a força necessária para você passar por essa situação que você está passando. Amém? Então era isso que eu queria deixar para vocês, um pouco da minha história, né? Não sei se o vídeo ficou muito bom, não sou muito acostumada a gravar vídeos, mas eu me senti incomodada a compartilhar a minha história com você e dizer que você não está só, né? E que eu dei conta. Tem uma pastora que eu gosto muito de assistir, ela que é a pastora Thalita, e ela tem um testemunho que eu assisti, e o nome do testemunho é Você Vai Dar Conta. Quando Deus está ao nosso lado, não importa a situação, nós damos conta. Amém? Que você seja abençoado em nome de Jesus.